Boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras, às 21 da noite, horário de Lisboa. Desculpa aqui que eu esqueci de tirar o som. E vamos então dar início ao nosso trabalho. O Evangelho aqui que nós fazemos é simples, é feito de coração, mas a nossa intenção é simplesmente poder trazer um pouco mais de luz para a nossa casa, trazer um pouco mais de acompanhamento espiritual, de conexão com a espiritualidade que todo ser humano necessita tanto, ok? Portanto, vamos dar início ao nosso trabalho. Vamos então levar o nosso pensamento, nos conectando com a egrégora de Jesus. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por esse momento de comunhão em que nos reunimos em nome de Jesus Cristo para ouvir a Sua palavra, aprender mais um pouco do seu ensinamento, ter a comunhão com nossos irmãos do plano espiritual que nos visitam, ajudam e orientam aqui neste momento de reencarnação que estamos a passar. Que vem nos visitar, nossos familiares também, que vêm ajudar a limpar a nossa casa de energias e entidades. E agradecemos então todo esse carinho, essa bondade e essa comunhão com o plano astral. Gratidão a todos, encarnados e desencarnados, que estão presentes no nosso trabalho. E vamos então dar início, que assim seja. Alguém tem alguma ideia que é o livro um ou o livro 2? Dois, 2, qual a página? 97. Mensagem 41 do livro Caminho, Verdade e Vida. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: Não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: Fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: O que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: Deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: O que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro na magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo e em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. A mensagem de hoje é só uma, não é? E diz tanto. A regra áurea. Ama o próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo é praticar a caridade, é praticar a fraternidade acima de tudo. É começar a dar os primeiros passos em direção ao amor incondicional. Amor incondicional que para nós, como encarnados, é muito difícil compreender. Como é possível amar alguém de forma incondicional, sem estar ligado às suas ações, às suas atitudes, os seus erros,
os seus acertos, as suas personalidades. Qual de nós consegue sentir esse amor? Qual de nós alguma vez experimentou esse amor? Qual de nós pode dizer com toda a sinceridade e clareza que consegue amar alguém de forma incondicional, sem necessitar do seu comportamento, das suas atitudes? Isto é uma coisa que todos nós devemos nos questionar. E como podemos nós, alguma vez, ouvir da boca de outra pessoa que nos ama incondicionalmente, que nós não precisamos representar um papel, que nós não precisamos agradar, que nós não precisamos fazer bem ou fazer mal. A única coisa que interessa para aquela pessoa é nós, nós, simplesmente isso. Põe-se nessa posição de receber o amor de alguém de forma incondicional, de sentir que você pode baixar as guardas, que você não tem que representar um papel, que você não tem que usar uma máscara, que você pode ser simplesmente você mesmo, com seus erros e seus acertos, com sua maneira de ser mais ou menos adequada, mas só pela tua existência, só porque você existe, aquela pessoa te ama. Eu tive a oportunidade de sentir isso. Eu tive a oportunidade de praticar isso. Não há nada igual. E não é uma coisa tão difícil de fazer assim. É claro que a atitude do próximo pode nos magoar, a sua traição vai nos ferir, suas palavras nos vão ofender, com certeza. Mas apesar disso, o amor sentido por aquela pessoa, em favor daquela pessoa, não se altera por aquilo que ela fez. Porque aquilo que ela fez é uma coisa temporária. Porque estamos todos em evolução. Estamos todos a aprender a ser melhores. Então, sim, a pessoa pode ter tido comportamentos, atitudes que foram ruins, que nos magoaram, que nos fizeram sofrer. Mas se você realmente quer aprender a amar de forma incondicional, como Jesus nos ama, então o caminho é separar a pessoa de suas ações. Não significa que o crime não mereça castigo, não significa que o certo passa a ser errado ou o errado passa a ser certo. Não, não há inversão de valores. Sempre haverão consequências daquilo que se faz. Mas para as pessoas que querem realmente dar um salto quântico na sua evolução espiritual, exercitar o poder do amor incondicional em si mesmo, na vida, nas pessoas à sua volta, mesmo que sejam em um exercício silencioso, em que ninguém saiba, mas que você cultive o sentimento dentro de você, para todas as pessoas à tua volta. Experimente. Separe as ações do ser.
Porque o ser, esse merece o amor completo, puro, incondicional. Suas ações serão tratadas com as devidas consequências durante o tempo. Mas isso não pode, não deve afetar o amor incondicional. Portanto, participe nesse exercício que nos é proposto hoje. A prática do amor incondicional. Olhar para as pessoas à nossa volta, principalmente as mais próximas, e abrir o coração para essas pessoas. Amá-las de forma incondicional. Separar as suas ações do amor incondicional. Só porque ela existe, não porque ela faz coisas que são agradáveis para nós. Simplesmente porque aquela pessoa existe. Procurem sentir isso, encher o teu peito desse sentimento. Não há nada igual. Vocês vão sentir. Gratidão. Alguém aqui comentar a mensagem de hoje? Eu quero, Luciano. Eu lembro-me de uma frase de um texto bíblico de Mateus 7,12, quando Jesus, ele próprio orientou que todos os que nós queremos que os outros nos façam, devemos fazer também nós a eles. E aí está o amor de Cristo. Nisto consiste a lei dos profetas e o Evangelho aqui, que hoje nós temos a escutar, fala mesmo sobre isso. É uma regra de ouro e que está presente em todo aquele que é cristão, independente de qual é o nosso acreditar em Deus ou não. Se nós refletirmos sobre esta frase, faça aos outros o que gostaria que nós fizessem a nós, ela pode ser interpretada como ensinamento para cultivar a empatia e a capacidade de sentir o que os outros sentem. Há uma frase que nós usávamos muito quando eu estudava, que é calçar os chinhelos dos outros, não é? Não é fácil. Estão moldados ao corpo do outro, têm os problemas do outro, não os nossos. E por vezes, se nós experimentássemos utilizar os chinelos dos outros, talvez dizíamos, ora, os nossos problemas não são tão graves como aquele que o outro tem, não é? A caridade de Cristo é recebida se nós tivermos o coração próprio para, e predisposto a abrir-se ao Evangelho que ele próprio cultivou na Terra. Ele próprio vai achar que, ao nós abrirmos o nosso coração, nós vamos achar que ele modifica e que nos transforme no nosso interior, nos torne capazes de amar a nós próprios e aos outros, não como só um nível do humano, mas sempre limitado, de acordo com a medida que Deus que nos dá também a nós, não é? Porque o amor de Deus não pode ser medido, é sem medida, porque Ele dá sobre o justo e sobre o injusto, dá o sol, a chuva, o ar que nós respiramos. Quem somos nós para pedir perdão a Ele e não sermos capazes de perdoar o nosso irmão, seja ele de quem for, seja ele de que raça for. E nós estamos começando agora a entrar, vamos entrar, não é? Na Páscoa, é uma das formas de nós refletirmos sobre o caminho que Cristo fez e que deixou ficar para nós um exemplo de amarmos os nossos inimigos, porque é fácil amar um amigo nosso, é fácil amar os nossos filhos, mesmo quando eles fazem algo de mal.
mas amar aqueles que se dizem nossos inimigos, não é? Porque nós só deixamos que o outro seja nosso inimigo se nós quisermos, mas mesmo assim, uh, fazer o bem a estes, não é? Sem esperar nada em troca. E a grande recompensa que nós somos filhos do Altíssimo é esta mesmo, porque Deus é bondoso, até mesmo com os ingratos e com os maus. Portanto, devemos ser misericordiosos também com quem o Pai, não é, celestial, e com Cristo também é connosco. Era essa a mensagem que eu gostava de deixar. Gratidão. Então, mais alguém gostaria de comentar a mensagem de hoje? Eu queria acrescentar ao que a Bela disse e a toda a mensagem exposta, para além de. No fundo, no seguimento da Bela, eu só continuei com isto. Nós temos tudo dentro de nós temos essa capacidade dentro de nós temos a mesma energia de Deus dentro de nós temos a capacidade de perdoar, nós temos a capacidade de fazer tudo isso. Nós temos a capacidade do amor incondicional. Nós somos feitos dessa matéria. E é isso que é importante perceber. Nós somos feitos dessa mesma matéria. Só estamos esquecidos dessa natureza e somos absorvidos diariamente com toda a vida que levamos e a forma que nos é enquadrada a realidade. Mas nós somos essa matéria e, portanto, gerir o dia a dia, agir, é só pôr em prática aquilo que já está dentro de nós. Não é nada diferente, não é nada superior, não é ninguém mais que o outro. Somos todos a mesma matéria e temos esse ingrediente que está dentro de nós. E é isso que deve ser também gerido dentro de nós, da nossa realidade, da nossa pessoa, das nossas, dos nossos pensamentos. Nós somos todos da mesma matéria. Não, há pouco no texto, na mensagem passada, eram os várias frentes religiosas, todos eles tinham a mesma frase. Somos todos feitos da mesma matéria. E todos temos esse ingrediente para trabalhar, que é o amor. Portanto, é só fazê-lo exaltar. Ser esse o nosso foco e ser esse a atenção maior. Dar peso a isso. Não é? Dar peso no sentido não é dar peso, é ganharmos leveza com isso, não é? Inverter a palavra. Ganhar a leveza com isso, porque é só a forma como gerimos a nossa forma de estar. Eu só queria reforçar isso. Então, mais alguém gostaria de comentar a mensagem? Não? Ok, vamos então fazer a nossa oração. Como já sabem, vamos combinar com os solares. Então, vamos pedir que os alunos que estão presentes nos ajudem contribuindo para a realização desse trabalho. Levando nosso pensamento, vamos pedir que nosso Senhor Jesus nos abençoe neste momento para que possamos, em nossas orações, acrescentar solares, ajudando todos os encarnados e desencarnados que tenham permissão para receber aquilo que vamos oferecer. Que assim seja. Vamos recordar todos aqueles que vão receber tratamento neste momento, encarnados e desencarnados, em Mão Merkaba, em Alfa, Beta, Gama, Delta, Epsilon. Vamos então fazer uma solar à flor da vida. E nesta solar vamos colocar alguns tratamentos. Vamos colocar energia curada para limpeza, Círio mental para proteção, chakra balance para equilíbrio dos chakras, limpeza do campo áurico, cura física, cirurgia astral,
Analgésias, Inflamite, Solar Cristal para cancro, intestino, estômago, ossos e articulações, máquina anti-inflamatória, alegria de viver, perdão kármico, transmutação, regeneração, consciência multidimensional, compaixão multidimensional, descodificação da consciência, libertação da Matrix e ascensão crística, Espírito Santo, União das essências. união das essências, plano de luz para direcionamento de vida, desconexão kármica, palavra para ajudar no luto, encaminhamento de entidades e resgate umbralino, Libertação e drenagem. libertação, drenagem, e desativação de gatilhos de negatividade. Nós vamos Lim- então agradecer. Sim, sim, diga. Limpeza de marcadores de energia. Ok. Vamos então pedir em agradecimento todo o socorro fornecido, todo o apoio dado aos nossos familiares, ajudando-lhes na prosperidade, na saúde, na felicidade, na paz e harmonia. Agradecemos ao socorro de todos os nossos doentes, todas aquelas pessoas que se encontram presas em camas de hospital, de suas casas, que se encontram sofrendo variados tipos de doenças, algumas graves, outras nem tanto, todas elas com o intuito de tratamento espiritual profundo, que suas provas sejam rápidas e muito eficazes, trazendo toda a iluminação necessária. Agradecemos também todo o socorro prestado aos nossos irmãos que estão a se preparar para o desencarne, nossos idosos, nossos doentes terminais, e suas meditações em preparação para o momento da transição sejam frutíferas, que estejam em paz, equilíbrio, em harmonia, para poderem ser recebidos no plano astral. Agradecemos também a proteção oferecida a nossos espíritos reencarnantes, as crianças, que vêm novamente experimentar um corpo físico e buscar vencer as batalhas da vida encarnada. Agradecemos também o socorro e o apoio oferecido a todos aqueles que se encontram nas sombras, perdidos na prática do mal, na prática da bruxaria, na prática do crime, que nossos irmãos espirituais consigam tocar os seus corações sempre, fazendo com que eles possam iniciar a sua jornada de retorno à luz, abandonando os caminhos sem saída e voltando para o caminho da luz, do crescimento espiritual. E agradecemos que todos aqueles que não foram mencionados sejam também socorridos por nossas equipes de socorro,
por nossos irmãos desencarnados, por todos aqueles que ajudam, fazem um pouquinho do trabalho que é necessário para tantos seres encarnados e desencarnados que se encontram em sofrimento. Que possamos todos ajudar uns aos outros, aliviando o fardo de cada um. Que assim seja. O infinito, liga, e vamos enviar essa solar que se multiplica por todos aqueles que vão recebê-la individualmente, envolvendo e ativando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fixar com azul celeste e aplicar o corte energético para a libertação dos cordantes. Vamos então agora fazer um minutinho para a nossa oração pessoal, porque também merecemos a oração. Vamos então orar por nós próprios agora. Vamos encerrando a nossa oração pessoal. Chegando então ao final do nosso evangelho, vamos então pedir aqui alguém que possa fazer a nossa oração de encerramento de hoje. Quem poderá ser? Já temos duas pessoas que costumam fazer, que é a João e a Carmen. Mas podem ser outras pessoas também. Alguém quer fazer a oração de hoje? Faço eu. Ok. Jesus amado, obrigada pelas tuas palavras cheias de saber e cheias de ensinamento. Obrigada por todo o teu amor. Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, obrigada por nos acolher sob o teu manto de amor e de luz. Obrigada a todos os irmãos que nos apoiam para que nunca nos sintamos sós. Gratidão sempre. Não sei. Ok, gratidão, gente. Chegamos então ao momento de termos aqui a nossa aguinha energizada com nossos companheiros espirituais. Saúde. Foi um prazer estar aqui com vocês e nos vemos então na próxima quinta-feira, no mesmo horário, para fazermos novamente o nosso Evangelho no Lar. Gratidão, boa noite e bom fim de semana. Tchau. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Gratidão.